Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre ser autônomo e MEI e quais são as vantagens, as obrigações e as regras de ser o MEI. Vem com a gente! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Nunes e seja muito bem-vinda ao canal Mentoria Contábil. Esse é o vídeo número 2 da série Vantagens de ser MEI. E hoje nós vamos colocar para vocês as vantagens de um autônomo se tornar um MEI. E antes de mais nada, vamos conceituar o que é um autônomo. Um autônomo é uma pessoa que exerce as suas atividades profissionais de forma liberal, sozinho, que não é registrado CLT. Ele não tem um vínculo empregatício, ele não tem um vínculo com a empresa que ele está trabalhando. Ele trabalha de forma autônoma. Já o MEI, o microempreendedor individual, é a figura jurídica de menor porte no Brasil, ou seja, o menor tipo de empresa que a gente pode ter. É também a forma mais barata de se ter uma empresa. É para quem realmente está iniciando sua atividade empresarial. Se a gente pensar numa pessoa que trabalha como autônomo, que pode ser uma costureira, o pipoqueiro, o feirante, uma babá e até mesmo um youtuber. Essa pessoa sendo pessoa física, ou seja, não tendo empresa, ela não tem, por exemplo, a opção de emitir nota fiscal. Se por um acaso ele quer crescer, quer pegar um contrato, uma atividade com uma empresa grande para poder prestar os seus serviços, fazer uma venda grande, essa outra empresa pode não querer, porque ele não tem como emitir nota fiscal. Além disso, todo autônomo deveria declarar os seus ganhos na declaração de imposto de renda. E fazendo isso como pessoa física, isso pode sair bem caro. Vou explicar melhor. Vamos pegar a tabela do imposto de renda e vamos verificar como que esse autônomo deveria declarar os seus ganhos. Então, diz a nossa legislação que o autônomo ele deve informar para a Receita Federal tudo o que ele ganha. E ele vai fazer o pagamento do imposto de renda, que é o imposto que o autônomo deveria recolher, o imposto sobre a renda, de acordo com a tabela mensal do imposto de renda de pessoa física. Então vamos lá. Essa tabela diz o seguinte: quem ganha até R$ 1.903,98 por mês não precisa pagar imposto de renda, ou seja, é isento. Já quem ganha entre R$ 1.903,99 e R$ 2.826,65 vai ter que pagar 7,5% de imposto de renda. Já se o ganho naquele mês foi entre os R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05, a taxa para pagar o imposto de renda vai ser de 15%. Assim, se o ganho for entre R$ 3.751,66 e R$ 4.664,68 naquele mês, a porcentagem do imposto de renda vai para 22,5%. E agora, olha só, se o ganho for mais do que R$ 4.664,69 naquele mês, a alíquota do imposto de renda vai ser 27,5%. Então, se a gente imaginar um autônomo que faz um ganho, que faz um faturamento médio mensal de R$ 5.000, quando ele for fazer o pagamento do imposto de renda dele, ele vai pagar por volta de 27,5% sobre os 5.000. 27,5% de R$ 5.000. É quase um terço da renda. É claro que esse valor não é absoluto, existem alguns descontos que devem ser feitos,
O valor é um pouco menor, mas mesmo assim é um valor bem alto. E não é só o imposto de renda que o autônomo deve pagar. Ele tem que pagar também o INSS, que é para ele poder se aposentar no futuro e ter outros benefícios. Então, ele pode pagar o INSS de duas formas diferentes: 11% ou 20% sobre o salário mínimo. Hoje o nosso salário mínimo é R$ 1.212. Então 11% vai dar R$ 133 e 20% vai dar R$ 242. Então, além de pagar o imposto de renda, ele tem que pagar o INSS. A gente vai deixar a explicação do INSS para o próximo vídeo. Então nós vamos falar sobre INSS, sobre aposentadoria, tanto do autônomo como do MEI, lá no próximo vídeo, no nosso vídeo 3 da série Vantagens de Ser MEI. Se a gente fizer então aquela simulação de um autônomo que ganha R$ 5.000 por mês, aproximadamente, ou vendendo seu artesanato, ou prestando seu serviço, ou com o seu comércio, e aí a gente está falando de valor de venda, a gente não está falando de lucro, ou seja, não estamos nesse momento abatendo as despesas, estamos falando apenas de ganhos. Então ele tem um ganho, uma receita, uma venda de R$ 5.000 por mês. Ele vai pagar de imposto de renda 27,5% sobre esses R$ 5.000 e mais o INSS de 133 ou de 242. Então a gente vai ter aí mais de R$ 600 de impostos a ser pagos por mês pelo autônomo. O autônomo, ele tem também uma obrigação junto com a Receita Federal, que seria o pagamento mensal do imposto de renda através do programa Carnê-Leão. O nome é estranho, mas é isso mesmo. O programa se chama Carnê-Leão. Ele é o cálculo mensal do imposto de renda. E nesse cálculo, o autônomo pode, então, colocar as suas despesas com a sua atividade profissional e aí abater do cálculo do imposto. Então, o Carnê-Leão é feito para os autônomos, também é feito para o aluguel, mas isso a gente também pode deixar para um outro vídeo, para aqueles que ganham acima de R$ 1.903, que é mais do que o isento do imposto de renda, e aí você vai colocar as suas rendas menos os seus gastos e sobre o resultado, sobre a diferença, ou seja, sobre o lucro, você vai pagar o imposto de renda de acordo com a tabela do imposto de renda de pessoa física. Além disso tudo, o autônomo também tem que fazer a sua declaração anual de imposto de renda para fazer o ajuste anual, ou seja, ele vai informar tudo que ele já informou no Carnê-Leão e vai fazer os ajustes com suas deduções e seus abatimentos do imposto de renda e fazer todas essas obrigações, cumprir todas as declarações obrigatórias da Receita Federal. E agora que a gente já falou sobre o autônomo, vamos falar sobre o MEI. O MEI, como eu já disse, é o microempreendedor individual. É a menor empresa possível de se ter no Brasil, menor tipo jurídico, de menor porte. E ela traz muitas vantagens. Com ela é possível ter um CNPJ, emitir nota fiscal, contribuir para o INSS com um valor menor do que como autônomo, contribuir para o ICMS, que é para caso de quem é vendas, e ISS para quem é prestação de serviço. É possível contratar planos de saúde com um valor mais barato do que para pessoa física, né? Normalmente os planos de saúde eles são mais baratos para a empresa do que para as pessoas físicas. E com uma vantagem muito grande, pessoal, não tem taxa de abertura, não tem burocracia. É sim possível que você faça sozinho a abertura do MEI. É possível, mas não é muito recomendado. A gente sempre pede para que você contate um contador especialista para ele te auxiliar, te ajudar com esse processo, tá? O Sebrae também oferece assistência para o MEI gratuitamente. Basta você se informar no Sebrae da sua região. Agora vamos comparar os impostos que o autônomo e que o MEI precisam pagar.
Como autônomo, eu já expliquei para vocês que você tem que pagar o imposto de renda de acordo com a tabela de imposto de renda mensal pessoa física. Como autônomo, você vai ter que pagar uma taxa de 5% sobre o salário mínimo. Nosso salário mínimo, então, que é R$ 1.212, 5% vai ser R$ 60,60. Além desse valor de R$ 60, a gente acrescenta R$ 1 se a sua atividade for de comércio ou de indústria e mais R$ 5 se a sua atividade for de prestação de serviço. E se você tiver essas duas atividades juntas, a gente vai colocar os R$ 6. Assim, o máximo que um MEI vai pagar de taxas por mês é o imposto mensal de R$ 66,60. Então, essa taxa, ela é muito menor do que aquela que eu falei do imposto de renda. Vamos voltar lá. Vamos fazer uma comparação aqui, um exemplo. Um autônomo que ganhe aproximadamente R$ 5.000 por mês, ele vai pagar um INSS para se aposentar de R$ 133 aproximadamente e mais um imposto de renda de mais ou menos R$ 478. Um total de R$ 612 mais ou menos. Agora, se esse autônomo fosse um MEI, os mesmos R$ 5.000, ele só ia pagar a taxa de R$ 66,60. Olha que diferença! Uma enorme diferença. Ia ter os mesmos benefícios que ele tem com o autônomo. Claro que a parte da aposentadoria, do INSS, nós vamos deixar para o próximo vídeo e tem algumas pequenas diferenças entre ser autônomo e ser um MEI. Mas é possível sim se aposentar por tempo de contribuição como MEI. Precisa verificar se vale a pena caso por caso, mas vamos deixar isso para o próximo vídeo. Nessa altura do campeonato, talvez você esteja se perguntando, ué, onde está a pegadinha? Por que será que a Receita Federal deixaria que as pessoas paguem menos impostos sendo MEI do que sendo autônomo? Para a Receita Federal não é mais importante que as pessoas paguem mais impostos? Não é bem assim. Como autônomo, o INSS passa a ser facultativo, ou seja, não é obrigatório. É claro que se você não contribui, não tem os benefícios. Só que você não tem a obrigatoriedade de pagar aquele INSS. Esse é o primeiro ponto. Então a Receita Federal quis trazer essas pessoas que não estavam pagando o INSS como autônomos. Como MEI, elas vão pagar menos, mas em compensação nós teremos muito mais pessoas pagando, porque nós sabemos que infelizmente muitas pessoas que trabalham como autônomo, na verdade a grandíssima maioria delas, não pagam o INSS. Eu sei que depois elas não têm um benefício no futuro de aposentadoria, nem auxílio-doença, mas essas pessoas, elas preferem fazer outras formas de renda ou não têm condições de pagar o valor do INSS que se torna um pouco alto para a renda delas. A gente deu um exemplo de R$ 5.000, mas e uma pessoa que ganhe R$ 1.500, R$ 2.000, tirar R$ 240 por mês da sua renda para pagar o INSS pode ser bem doloroso. Além disso, a gente sabe que as pessoas não costumam declarar o imposto de renda quando são autônomos. Elas não regularizam a sua renda e aí perdem muitas oportunidades por não ter nenhuma renda oficial declarada. Se elas precisarem fazer um financiamento, comprar um imóvel, comprar um carro ou até mesmo financiar uma máquina para a sua própria atividade, muitas vezes ela não tem essa comprovação de renda e acaba perdendo grandes oportunidades. E foi aí que o governo entendeu que serve, que se encaixa um MEI. Ela está trazendo oportunidades. As pessoas vão pagar menos, vão ter oportunidade de crescer. E assim, mais pessoas vão se regularizar sendo MEI, mais pessoas vão contribuir com o MEI, a arrecadação do país vai crescer, essas pessoas vão se sentir encorajadas a crescer os seus negócios e assim gira a roda da economia. Mas não se engane, tem uma pequena pecinha aí que o governo pega no nosso pé.
Quando você é autônomo, esses valores do INSS, por exemplo, como eu falei, eles são facultativos. Ou seja, se você não pagar, problema seu. Você que vai perder o benefício. É bem assim mesmo. Agora, como MEI, uma vez que você é uma empresa, é muito mais fácil para o governo te fiscalizar, para a Receita Federal te fiscalizar. Nesse caso, você vai ser obrigado a pagar aquela taxa de R$ 66,60 por mês que eu comentei com vocês. Essa taxa, ela é obrigatória de ser paga todos os meses, independente de você ter trabalhado ou não, independente de você ter faturado alguma coisa ou não. Se você não pagar essa taxa, a sua empresa vai ficar com dívida e a Receita Federal pode protestar tanto o CNPJ da empresa como o seu CPF. E para usufruir de todos os benefícios de ser um MEI, a gente precisa cumprir algumas regrinhas. Primeiro, não pode ser funcionário público federal. Então, quem trabalha como funcionário público federal da União não pode ter um MEI. A atividade profissional escolhida pelo autônomo deve estar na lista de atividades permitidas pelo MEI. Existem algumas atividades que não podem ser MEI, por exemplo, o contador, o advogado, o engenheiro. Normalmente essas profissões regulamentadas que precisam de um conselho, né, que você tem um registro no conselho, uma licença para trabalhar, elas não permitem que você seja MEI. E algumas outras, como transporte de produtos perigosos, tem uma lista bem grande. Então, para saber se a sua atividade está permitida pelo MEI, existe uma lista, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, ter também no máximo um único funcionário registrado que tem que ganhar o piso da categoria ou um salário mínimo. O MEI não pode ser nem se tornar sócio, administrador ou titular de qualquer outra empresa. Ele só pode ter o MEI. Não pode ter nem abrir nenhuma filial e o mais importante, ele tem que faturar até R$ 81 mil por ano ou proporcional a isso no ano de abertura. Então não pode ter um faturamento, um ganho maior do que R$ 81 mil por mês, o que daria aproximadamente R$ 6.750 por mês. É claro que você não precisa ficar travado nos 6.750 por mês. Você pode fazer R$ 5 mil esse mês, 7 no próximo e assim ir oscilando, desde que no ano todo você não passe de R$ 81 mil. Com relação a esse limite de faturamento de R$ 81 mil, existe um projeto tramitando que eleva esse valor para 144 mil por ano. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que a gente já fez falando sobre isso, dá uma olhadinha lá. E agora, aquela dica de ouro que vale aquele seu like e aquele seu joinha, hein, pessoal? A pessoa que recebe benefícios previdenciários pode perder esses benefícios se abrir um MEI. São os seguintes benefícios: aposentadoria por invalidez, auxílio doença e salário maternidade. Então, enquanto você estiver recebendo esses 3 benefícios, não pode abrir um MEI. Se abrir um MEI, corre grande risco de ter os seus benefícios cancelados. O site do MEI diz que, ao abrir o MEI, esses benefícios serão realmente cancelados. Agora, quem recebe outros benefícios, seguro-desemprego, BCP-LOAS, ProUni, FIES, Bolsa Família, Auxílio Brasil e etc., ele pode abrir o MEI, mas pode ter o seu benefício cancelado. Isso vai depender da legislação de cada benefício. E também tem a questão do valor do faturamento que você está declarando como MEI. Vou dar um exemplo referente ao Auxílio Brasil.
Você pode receber o Auxílio Brasil e ter um MEI. Porém, se a sua renda como MEI for maior do que a permitida lá no Auxílio Brasil, você pode ter o seu benefício do Auxílio Brasil cancelado, porque a sua renda ultrapassou o limite mínimo. A outra situação é com relação ao seguro-desemprego. Muitas pessoas relatam pra gente que não conseguiram pegar o seguro-desemprego porque tinham um MEI registrado em seu nome. Já ouvimos relatos de pessoas que declararam o MEI como inativo e assim conseguiram pegar o seguro-desemprego. Mas a grande esmagadora das pessoas que conversam com a gente sobre o seguro-desemprego e MEI e tem um MEI, essas pessoas não conseguiram. Então, a gente sempre orienta para dar baixa no MEI, caso você precise pegar um seguro-desemprego, né? Não tenha um MEI se você está recebendo seguro-desemprego ou se você vai receber o seguro-desemprego. Por fim, pessoal, quem tem um MEI também tem obrigações. Assim como lá o autônomo eu expliquei que tem algumas obrigações perante a Receita Federal, o MEI também vai ter. Primeira e mais importante de todas elas, pagar a guia mensal, o DAS, a taxa do MEI. Tem que pagar todos os meses. Emitir nota fiscal quando prestar serviço ou vender para uma pessoa jurídica. Ou seja, se você recebeu um serviço para fazer para outra pessoa jurídica, é obrigatório sim a emissão de nota fiscal. Preencher o controle mensal de recebimentos e gastos. Então, a Receita Federal pede que você faça um controle dos seus gastos e das suas receitas, né, dos seus recebimentos e mantenha isso guardadinho. Guarde as notas fiscais de compra e venda por 5 anos e enviar anualmente a declaração anual de faturamento do MEI. Caso vocês fiquem sem entregar a declaração anual do MEI por 2 anos seguidos, as chances do seu MEI ser cancelado são muito grandes. A Receita Federal cancela sim o MEI e aí é bem difícil retornar aquele CNPJ. Então imagine que você fez um plano de saúde no seu CNPJ, no seu MEI, você não fez a declaração anual e aí o seu MEI tem o CNPJ cancelado. A sua prestadora de plano de saúde, ela vai cancelar o seu plano de saúde por conta disso. E não dá simplesmente para migrar de um CNPJ para outro. Quando acontece isso, você tem que cancelar o plano de saúde e contratar de novo. Então você pode ter problemas com carência, com pagamento, com atendimento. Então tem que ficar de olho nas datas da declaração anual do MEI e não perder nenhuma. Ufa! Quanta informação, não é mesmo? Tivemos muitas informações hoje, muita coisa legal, pessoal. Fiquem ligados nos próximos vídeos, a gente ainda tem mais vídeos sobre essa série de vantagens do MEI. Nós vamos ainda falar sobre o INSS e falar sobre o comparativo entre ser registrado e ser um MEI. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, foi feito com muito carinho. Aproveitem, deixem aqui o seu like, o seu joinha, se inscreve no canal, pessoal, ativa o sininho para não perder a notificação quando os próximos vídeos saírem. Espero ver vocês nos próximos vídeos e até lá!